Vamos dar continuidade às nossas aulas de pseudoclasses e dessa vez a gente vai ver como lidar com as pseudoclasses que fazem ajuste de elementos que compartilhem o mesmo pai, ou seja, quando a gente tem múltiplos elementos que são filhos de um mesmo pai, você pode escolher todos os elementos pares, ou escolher a cada 3 elementos um elemento, ou escolher assim por diante. Aqui eu tenho um exemplo de uma tabela, e essa tabela vai ter uma quantidade de linhas. Tem aqui 30 linhas, e nós vamos, a partir das pseudoclasses de seleção de filho, identificar qual a linha que vai receber uma formatação especial. Então, para isso, eu vou abrir o inspetor elemento desse código aqui e vamos começar a ajustar ele lá no CSS. No CSS inicial que eu tenho para esse exemplo é esse que está aqui na tela. Eu só fiz alguns ajustes para melhorar um pouco o visual da página, nada que vá afetar o nosso aprendizado no momento. E também é tudo recurso que vocês já conhecem bem aí das aulas anteriores. Essa largura aqui eu vou aumentar para 80% para aproveitar melhor o espaço, já que a gente tem pouco espaço na tela aqui. Então vamos começar. Nós temos uma tabela e, como vocês devem lembrar, lá nas aulas de HTML, onde a gente viu tabela, a tag que representa a linha de tabela é tr. Então, para nós selecionarmos uma linha de tabela qualquer, nós utilizaríamos tr, e aqui a gente formata a linha da tabela. Então, por exemplo, se eu quiser mudar a cor de todas as linhas da tabela, eu posso fazer assim, background, cor de fundo, e definir uma nova cor. Todas as linhas da tabela tiveram a sua cor atualizada. Só que, em vez disso, eu vou querer que apenas a primeira linha, a linha de título da tabela, seja a linha que tenha essa cor diferente. Então a gente vai utilizar a pseudoclasse de primeiro filho, que é first child. Agora, só a primeira linha está formatada, porque a gente escolheu a pseudoclasse de primeiro filho. Da mesma forma, a gente poderia selecionar o último filho usando a pseudoclasse de last child. Percebam que agora só a linha 30 está com a formatação diferente. Eu vou deixar first child mesmo, já que essa vai ser a formatação para a linha de título. E agora nós vamos construir mais algumas formatações para as linhas seguintes. A primeira delas, a mais simples, é linhas pares e linhas ímpares. Para isso a gente utiliza tr dois pontos e int child, então é nth-child, e aqui dentro par e ímpar são even e odd. Então vamos colocar um conteúdo aqui, background, eu vou mudar a cor para uma cor um pouco mais escura do que a gente estava usando nos outros, e vamos colocar aqui odd, ímpares. Agora todas as linhas ímpares estão com a formatação de endChild odd, que é esse background aqui um pouco mais escuro. Percebam que a linha de título também mudou quando eu fiz esse ajuste, porque a primeira filha é a linha 1, e a linha 1 é uma linha ímpar. Então, quando eu fiz isso, eu acabei substituindo. Se eu precisar que a minha linha 1 esteja formatada, eu posso trocar a ordem aqui
de forma que, como a prioridade desses dois é igual, o que vier por último vai substituir o que veio antes. Agora, se eu quiser, em vez de ímpares, as linhas pares, fica even no lugar de odd. Eu vou botar um background um pouco mais clarinho aqui. E esse é o que a gente vai utilizar. Essa é a forma mais básica de selecionar elementos com esse tipo de pseudoclasse. Escolher o primeiro elemento, escolher o último elemento, escolher os elementos pares e escolher os elementos ímpares. Porém, tem mais uma possibilidade ainda que a gente pode desenvolver utilizando esse tipo de pseudoclasse, que é, eu vou comentar esse código aqui e vou fazer aqui embaixo, só para a gente ver como funciona ele sozinho, que é o uso de fórmula. E a gente vai fazer assim, tr nth child, enésimo filho, igual a gente fez aqui no para o ímpar, só que dessa vez nós vamos colocar uma fórmula. Aí eu vou colocar aqui background e vou mudar a cor para uma cor qualquer. Agora, como a gente aplica essa fórmula? É assim, se eu colocar aqui n, o que vai acontecer é o navegador vai aplicar um número 0 na fórmula e ver se uma linha foi formatada, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5 e assim por diante. E o resultado é o resultado que vai ter uma linha formatada. Então, se a fórmula é n, percebam que todas as linhas ficaram verdes aqui. Vou botar uma cor um pouco mais escura, que essa tá difícil de visualizar. Pronto. Todas as linhas ficaram roxinhas. Agora, se eu quiser que, em vez disso, somente uma linha a cada duas tenha essa formatação, aí eu coloco 2n, que é bem parecido com o que a gente fez ali na hora de escolher para o ímpar. Só que dessa vez nós temos a capacidade a mais de poder mudar esse valor para 3n, por exemplo, de forma que uma linha a cada 3 seja formatada. 4n, 5n, e assim por diante. Outro detalhe interessante é que nessa fórmula a gente tem o n e a gente também tem um valor inicial, que é assim, 3n mais 1, por exemplo, adiciona 1 no começo da contagem. Então, percebam que no 3n apenas, a linha 3 é a primeira linha a ser formatada. No 3n mais 1, a linha 1 passou a ser formatada também, e aí depois vem a linha 4, depois a linha 7. Por quê? Porque 3 vezes 0, 0 mais 1, 1. Então, a linha 1 será formatada. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, e assim por diante. Então, se eu quiser começar na linha 1, é só colocar 1 mais 1. Se eu quiser começar na linha 5, coloca 1 mais 5. Percebam que, dessa vez, a linha 2 não está selecionada, mesmo que ela faça parte da sequência de 3 em 3, porque eu coloquei na fórmula a exigência de que ela comece na linha 5. Dá para fazer isso também da mesma forma, vou aumentar para mais 10 aqui. Dá para fazer isso também da mesma forma, utilizando a enésima última
filha. Aqui a gente está fazendo usando a 21ª filha, nth child, mas dá para usar também nth last child. Aqui é. E agora funciona igualzinho, só que a fórmula começa a contar de baixo para cima. Por fim, com esse método, a gente também tem a possibilidade simples de selecionar apenas uma linha específica. E para isso a gente configura a enésima filha e diz o número dela. Então, se eu colocar a linha 6, somente a linha 6 vai ter a formatação selecionada pela pseudoclasse. Percebam que dessa forma eu consegui selecionar a linha 6, mesmo que eu não tenha uma id especial para essa linha. No nosso caso aqui, o HTML dessa tabela não tem id para nenhuma linha, a gente simplesmente usou o seletor de pseudoclasse para escolher ela. Isso é tudo então para a nossa aula de pseudoclasses de enumeração. Então, até a próxima.